há muito tempo esperando. Pode dormir tranquilo, esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Descansa o teu coração. Deus está cuidando de tudo. Vai dormir tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dormir tranquilo, que o Senhor está cuidando de você. E o Senhor Jesus, Ele cuida de todos os seres humanos, de todos, sem exceção, sem exceção nenhuma. O Senhor cuida de todo ser humano. Vai dormir tranquilo. Agradeço a Deus mais uma vez por esse programa Missão Anunciar, que estamos desenvolvendo hoje, mais uma vez aqui, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos muito alegres por tudo. Viemos agora de um trabalho que o evangelista Esdras, missionário Esdras Nogueira, está desenvolvendo na segunda-feira. Está lá na campanha O Socorro de Deus. Eu aproveitei completamente e vim trazer esse tema, ouvir falar de Jesus. Um tema que é muito importante e preciso para os nossos dias de hoje. Ouvir falar de Jesus. Sabia que uma pessoa, ao ouvir falar de Jesus, ela pode ser transformada, pode criar na pessoa dele ou dela uma esperança imensa? Ouvir falar de Jesus, sabia disso? Vamos conferir aqui na palavra de Deus. Eu vim completamente cheio da graça do trabalho de evangelismo que teve ponto de pregação com o nosso missionário Esdras Nogueira, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus me deu esse tema, ouvir falar de Jesus muda a vida completamente de alguém, quando ela ou ele está impossibilitado de alguma coisa, e aí, quando ouve falar de uma esperança do nome Jesus Cristo, as coisas acontecem. Eu estou falando da mulher do fluxo que tinha uma hemorragia, que era fluxo de sangue que ela tinha. O diferencial na história dela foi que ela ouviu falar de Jesus. E aí, amados ouvintes, todos vocês que estão aí, fica conosco até o momento da mensagem. Deus vai falar com você. Se você congrega em algum ministério, você vai se sentir influenciado em querer mudar vidas de alguém. Isso aí, em querer mudar vidas de alguém, você vai se sentir influenciado completamente. E aí, você que também ainda não se decidiu para Jesus, espera um pouco, deixa eu terminar de falar acerca dele, e aí você criará certeza de quem é ele verdadeiramente, que pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida, pode mudar o seu quadro, pode mudar a sua situação. Depende daquilo que eu vou falar acerca dele para você. Isso aí. Vou me basear a minha fala no livro de Mateus, Marcos, no capítulo 5. Isso mesmo, já está aqui marcado. Marcos, capítulo 5, vou me basear a minha fala, que vai falar sobre a mulher enferma. E diz assim, versículo 25, certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despedindo tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Aqui nós temos completamente 4 assuntos a tratar. Primeiro, a observação de Marcos, isso aí. Sendo ele o autor deste evangelho, Marcos traz 4 observações que nós vamos tratar aqui de uma forma específica. A primeira, ele diz que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. A segunda,
ele observa e diz que ela tinha patrimônios, ouro e prata, mas investiu tudo com vários médicos para tentar comprar a sua saúde. A segunda observação é que ele diz que ela ouviu falar acerca de Jesus. E a última, ela pensa no seu interior o que, a partir daquilo que ela ouviu falar, o que ela vai fazer. Essas 4 coisas nós vamos tratar aqui, daqui a pouco, porque aquele que ouve acerca de Jesus, todo aquele que ouve, muda-se a sua vida. Muda-se a sua vida por completo. Todo aquele que ouve acerca de Jesus muda a sua vida por completo. E é aquele que deixou de pregar, aquela que deixou de pregar, com o talento que tem, não sabe o que é que está fazendo, está prejudicando alguém para ir ao encontro de Jesus. Essa mulher precisou ouvir a observação de Marcos, ela ouviu acerca de Jesus. E aí, a partir do que ela ouviu, mudou completamente a sua vida. Vamos de música, vamos de louvor. Sara Faria, renovo, renovo, renovo para o seu deleito espiritual. Talvez você precisa ser renovada ou renovado para pregar o evangelho novamente. Precisa dessa injeção hoje para anunciar o evangelho e saber que você, falando acerca de Jesus, você pode mudar vidas de homens e mulheres desta sociedade que você vive, desta sociedade que você é participante. Renovo, Sara Faria, deleito espiritual. Para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, de novo. Renovo, o que eu quero é renovo, pra ter um brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Renovo. O que nós queremos é renovo para sentir Jesus de novo. Escuta, ouvir falar de Jesus. Sabia que você, anunciando acerca de Jesus para alguém, você pode mudar a trajetória dele ou dela? É isso aí. Nós vamos tratar deste assunto daqui a pouquinho. A ministração vai ser essa. A temática vai ser essa: ouvir falar de Jesus. É isso aí. Deus tem me posicionado para trazer essa comunicação, essa pregação hoje, para influenciar todos vocês que estão me ouvindo, membro congregado e a parte eclesiástica completamente da igreja de todo o Brasil. Espero alcançar a todos. Glória a Deus. Aleluia. Vou entrar na mensagem agora. Em Marcos capítulo 5, versículo 25, está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e, despedindo tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouviu falar de Jesus, escuta, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Até aqui para a nossa meditação. O título foi extraído do versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Ouvir falar de Jesus, eu coloquei aqui. A trajetória oral foi marcada por Deus e nós sabemos disso. A comunicação de homem para com outro homem, de etnia da mesma língua, ela é precisa. Mas quando vem uma comunicação informativa, nós temos que saber de quem vamos informar para quem. O fundamental aqui dessa comunicação e do recepto que vai a ouvir é a centralidade geral daquilo que vamos falar. Sabemos que no século 21 nós perdemos a centralidade acerca de Jesus. A noiva do Cordeiro perdeu isso, centralizar Jesus. Todos os meus líderes falaram para mim que todo sermão nós temos que centralizar, cristocêntrico, tem que ser ele. E não foi diferente na vida desta mulher. Por quê? Segundo só o título dela dizia que ela sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia. Havia uma lei no capítulo 15 de Levítico, você pode verificar conosco, que Deus, para cuidar de todas as mulheres e homens na terra de Israel, Ele trouxe essa lei e falou para Moisés, principalmente, que era legislador de Israel, dizendo: Moisés, passa para Arão e passa para os filhos de Arão, que vão exercer o sacerdócio. E eles seriam rabi. O sacerdote era uma pessoa bem influente dentro de Israel na época do tabernáculo erguido, e que também poderia definir, segundo a lei, a vida de alguém. As doenças entre o 500.000 de pessoas que saiu do Egito, poderia acontecer isso entre eles e elas. E Deus queria cuidar completamente. E a lei foi decretada e virou perpétua para todas as 12 tribos. E assim tinha que acontecer. E uma delas era sobre o fluxo de sangue. Sobre uma ordenância, a mulher que tivesse um fluxo de sangue no seu período em Israel
segundo a lei e a orientação de Deus para Moisés, ela tinha completamente que passar 7 dias, era Deus orientando Moisés, e Moisés está a escrever isso aí. Ela tinha que passar 7 dias no lugar reservado. Depois desses 7 dias, ela tinha que voltar, e no 8º dia ela tinha que se purificar completamente. E essa sua purificação, segundo Deus dizendo para Moisés, resultaria que ela estava limpa para ir para a sua casa, para estar no seu convívio, para ir para a feira, para a praça, para a esquina, e também adorar a Deus no templo, tudo mais que uma mulher estava precisando e precisa. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus completamente. E isso era uma lei da parte de Deus. 7 dias, e depois desses 7 dias, no 8º, ela tinha que se apresentar diante do sacerdote para examinar se tinha cessado o fluxo, a hemorragia. Cessando, a mulher ela voltava completamente para o seu convívio social. É interessante que essa lei ela era perpétua na terra de Israel. E nós temos 3 períodos: o período do tabernáculo, o período do templo, e agora nós estamos no período de Herodes. E essa mulher, do capítulo 5 do livro de Marcos, foi uma privilegiada, porque ela teve as suas hemorragias, o seu fluxo. Ela se apresentou diante de um sacerdote, sim. O sacerdote lhe examinou e pediu para que ela ficasse afastada segundo a lei que estava escrita. E essa lei determinava que ela tinha que passar 7 dias desse período. E os 7 dias que ela passou nesse período, no 8º dia, ela volta novamente a ser examinada para poder ir para o seu convívio social. Quando ela descobre, e o sacerdote descobre que a hemorragia não estancou, ficou contínua, é aí que o desespero cai na vida desta mulher. É aí que também os momentos difíceis vêm sobre ela. Ela descobre que ela não pode, no 8º dia, voltar para a sua casa, se tinha casa. Ela descobre que no 8º dia ela não pode voltar para o seu convívio social. Ela descobre que a sua vida agora está pelo um fio, porque a sua hemorragia não cessou. E entra a segunda lei que Deus deu para Moisés. E se a hemorragia não cessar, e o fluxo ficar contínuo, declare ela imundícia ou como imunda. A declaração como imunda era igual uma declaração de alguém que tivesse lepra. Para ela seria completamente dolorosa, porque ela iria arrastar-se com isso. O que iria mudar na vida dela? Ninguém queria tocar na pessoa dela, porque a pessoa que tocasse era lei. Ela ia também ficar imunda até a tarde. E toda mulher consciente não queria mais estar junto com ela. Todo homem consciente também não queria tocar nela. Pior ainda, ela parecia uma praga. Por quê? Porque qualquer móvel dentro de uma casa que ela tocasse, os móveis se tornavam imundo. Qualquer banco que ela sentasse se tornaria imundo. Se fosse vaso de barro que ela pegasse, aquele vaso de barro teria que ser destruído. A vida dela mudou por conta de quê? Porque ela agora é uma pessoa provocadora de imundícia. E aí, se ela tinha um relacionamento, acabou aí. Ela sonhava com a sua recuperação. Ela sonhava em voltar para o convívio novamente. Todos doentes sonham com essa esperança. Mas perante o sacerdote, ela nunca iria conseguir voltar novamente. Enquanto o fluxo estivesse nela, a sua vida seria uma pessoa que iria estar com a solidão. Ninguém vai querer estar com a solidão, porque a solidão atrasa completamente a vida da pessoa. E esta mulher
tendo planos, sonhos, realizações, paralisou tudo isso, porque ela foi diagnosticada que o fluxo de sangue não tinha cessado. Nos primeiros meses ela sonhava em que esse fluxo fosse parar, mas o fluxo não parou. A observação de Marcos, o evangelista, historiador, é muito precisa para nós. Vai dizer que esta mulher viveu esses pesadelos da sua vida, pensou completamente em tudo o que estava ali acontecendo. A sua resistência foi o maior troféu que ela teve. Ela estava lutando para sobreviver. Ela estava lutando para poder voltar ao mundo que estava antes de ser diagnosticada. Ela estava lutando, resistindo. Eu quero falar para vocês que tiveram momentos difíceis na sua vida, igual essa mulher. Mas ela demonstrou totalmente que ela estava lutando para voltar novamente. E segundo o sacerdote, para ela, não poderia ficar entre homens, não poderia viver mais dentro da sociedade, não poderia transitar livre dentro de Israel e nem poderia ir para o templo adorar. Quantos anos essa mulher passou assim? Quantos anos que ela passou que a sua vida não teria mais volta, retorno? A observação de Marcos mostra-nos que essa mulher passou 12 anos com esse fluxo de sangue hemorrágico. 12 anos significa que Jesus começou seu ministério com 30 anos. Se nós pegarmos 30 menos 12, vai ver que Jesus estava com 18 anos ainda quando ela foi diagnosticada com fluxo de sangue. Nesse período não havia comunicação acerca de Jesus, porque ele era ainda um jovem de 18 anos. Quando o tempo passava e chegava perto do início do ministério de Jesus ser habilitado, a esperança dela também passava, os momentos difíceis dela também passavam. A tristeza dentro do seu coração também passava. Havia muitas comunicações dentro de Israel. Os sacerdotes, sumo sacerdote, traziam palavras, traziam comunicações das vozes de Moisés, das vozes dos salmos, da lei de Moisés, dos profetas, mas nenhuma dessas comunicações foi fervorosa para atingir aquela mulher e sanar o seu fluxo de sangue. Muitas comunicações tinha, sacerdotes da época traziam as suas explicações, e todos eram formalistas em dizer que, segundo a lei, ela não poderia mais transitar dentro de Israel. Sacerdotes que tinham suas comunicações falidas completamente. 12 anos, sim. Nesse período ela ouviu muitas palavras, não de Deus, mas de homens intelectuais que buscavam seus próprios interesses na sua vida. E segundo, sendo ele formalista, ele nunca deram uma bênção para essa mulher. Por isso que a observação de Marcos foi essa, que ela tinha 12 anos que padecia. Esses 12 anos, Jesus tinha 18 anos de idade aí. Passou-se completamente os 12 anos. E Jesus, ele passa a ter 30 anos. Antes dele ser habilitado para o ministério, o que é que acontece? Ele vai até a pessoa de João Batista. E na pessoa de João Batista, ele é batizado. Quando ele é levantado da água, o céu abre. E Deus dando a possibilidade, enchendo Jesus do Espírito Santo, dizendo para João Batista: esse é o meu filho, é ele que estou habilitando para uma grande obra. Aquele momento que aconteceu na história de Jesus foi para mudar completamente a história de todos os seres humanos dentro da terra de Israel. Quando João Batista diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, foi João Batista dizendo: é ele que vai mudar a história de todos os habitantes da face da terra. Aleluia! Jesus inicia seu ministério com muita autoridade e poder. Primeiro,
A sua palavra era transcendental ao coração humano. Os rabinos formalistas diziam para os soldados: vá prender ele. Quando os soldados chegaram até certo local dentro do templo, quando ouviu acerca de Jesus, eles começaram a ver que a palavra ardia dentro do seu coração. Os soldados voltam porque a palavra rasgou o mandato que tinha contra Jesus. E quando o soldado volta para aqueles que lhe enviou para prender Jesus, o soldado diz para aqueles rabinos, dizendo assim: eu nunca ouvi ninguém falar do jeito que ele falou. O ministério de Jesus veio para trazer novamente esperança para um homem e uma mulher desanimada na terra de Israel. Se nós formos ver no capítulo 4 de Mateus, nós vamos ver que Jesus fez muitas coisas que os rabinos de Israel não puderam fazer. As suas comunicações eram como comunicações prolixas. A de Jesus era comunicações de restauramento por dentro. E uma das coisas que Jesus foi logo fazer foi a operação de milagres. Por onde Jesus passava, ele estava curando paralíticos. Por onde Jesus passava, ele estava curando pessoas que eram cegas. Por onde Jesus passava, ele fazia surdo ouvir, mudo falar. Por onde Jesus passava, e essa fama de Jesus, essa popularidade de Jesus, saiu por todos os territórios da terra de Israel. E vai dizer no capítulo 4 que chegou até Sidom, e chegou até em outros locais também, ao longe da Síria. Isso atraiu completamente a atenção de todos os bairros naquela época. E essa mulher foi privilegiada, porque ela foi diagnosticada quando Jesus tinha 18 anos. E agora ela tem o privilégio de agora ouvir algo diferente da parte de Deus. Escuta, ouvir acerca de Jesus. Quantos anos se passou na vida dela? Segundo Marcos diz que foi 12 anos que se passou na vida dela. E ela lutou. Ela foi uma guerreira. Por que ela foi uma guerreira? Porque todos os recursos que ela tinha, segundo a observação de Marcos, foi que ela gastou com todos os médicos da face da terra. Quem disse que ouro e prata compra saúde? Quem disse que ouro e prata compra totalmente uma saúde restaurada? Segundo Marcos fala que ela gastou todos os seus pertences com os médicos, medicamentos, com toda a invenção na época para tentar sanar o seu fluxo, a sua hemorragia. E diga-me o que foi que aconteceu, que diz foi Marco. Nada conseguiu, nenhum antibiótico daquela época conseguiu parar com isso. E ela vinha, se ela tinha um estoque de capital de giro, segundo Marcos, ela vinha investindo em todos os médicos, eram vários médicos, não era só um, eram vários médicos. Ela vinha investindo seu capital de giro com vários médicos, essa mulher, investindo na sua saúde. O que é o que eu digo, o que é que eu aprendo aqui? Ouro e prata não consegue trazer a alegria que o homem e que uma mulher almeja na face da terra. Havia um homem que estava apenas cuidando do ouro e da sua prata. Segundo a Bíblia, ele tinha completamente o depósito bem sucedido, mas pela colheita ser boa, ele começou a ter mais colheita e queria ampliar o seu negócio. Segundo a Bíblia, ele estava cuidando completamente das coisas da terra, nunca cuidando das coisas espirituais. Ele estava cuidando das coisas da terra, estava querendo ampliar o seu negócio. E diz a palavra de Deus que à meia-noite disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que está preparado para ti, assim será. Os materialistas, todo o material que ele estava cuidando,
só da vida passageira, não da vida espiritual. E eu quero lhe apresentar que Jesus é, aleluia, o Salvador da tua vida. O ouro e prata vai passar, mas a sua palavra vai permanecer para todo sempre. E ela tinha tudo aquilo, o dinheiro dela, ela estava investindo em todos os médicos daquela época, empreendendo doenças, colocando em mais dinheiro em médicos para poder sanar. Segundo o que está escrito, a doença levou ela à falência. Porque levou ela à falência, nada dessa vida pôde solucionar e resolver os seus problemas. Havia também naquela época uns homens, houve-se uma época maravilhosa, na época do cristianismo. Essa época do cristianismo foi tão maravilhosa que era uma época que nem ouro e nem prata tomava de conta dos discípulos. Pedro e João foi até o templo. Chegando lá no templo, uma pessoa debilitada completamente das suas enfermidades. Ele era paralítico, mas ele estava pedindo uma prata. E essa prata que ele estava pedindo, ele pediu a João, ele pediu a Pedro. João e Pedro botou a mão no bolso. E quando puxou, não tinha nem ouro nem prata. Um deles vai dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus. Aleluia. Alguém pronunciou o nome de Jesus para ele, e as suas pernas, os seus nervos começaram a se endireitar. Ele não tinha ouro, ele não tinha prata, mas o que ele tinha, ele passou para aquele paralítico, Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus, e aquele comunicador que falou de Jesus mudou a vida daquele paralítico. Eu sinto saudade da igreja que não andava por meio de ouro e nem de prata. Era uma igreja que saía dissipando a história de Satanás. Era uma igreja que saía completamente desfazendo as obras de Satanás. A igreja tinha graça, o Espírito Santo e unção na vida. Ouro e prata tirou a visão dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Essa mulher tinha ouro e tinha prata, mas gastou tudo e não conseguiu de jeito maneira estancar a sua hemorragia, o seu fluxo de sangue. E muitos estão atrás de ouro e prata hoje, e deixando a atuação do Espírito Santo para lá. Ah, se não fosse João e Pedro que mencionasse o nome que transforma a vida, Jesus Cristo. A igreja nasceu na graça e no poder. A igreja primitiva passou por diversas perseguições, e essas perseguições levaram cada membro convertido a Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, a ser cheio do Espírito Santo, a ser cheio da graça, e ter autoridade completamente sobre os demônios, sobre as enfermidades. Eu vou lembrar de Filipe, quando ele desceu na Samaria. Filipe não tinha ouro, Filipe não tinha prata, mas Filipe fazia menção no nome de Jesus, e na Samaria conheceram que Jesus, o nome de Jesus, levanta paralítico da onde está. A igreja passou diversos períodos, chamados períodos de homens completamente querendo parar a igreja. Ela não tinha ouro, ela não tinha prata. Veio o último, por nome Constantino. Esse homem foi para uma guerra, e essa guerra que ele foi, ele viu que tinha números pequenos, e o seu exército oposto tinha maior do que ele. Ele olha para o sol, e quando ele olha para o sol, ele vê como se fosse uma cruz indicando o nome de Jesus Cristo. E ele coloca no seu escudo aquele X indicando o nome de Jesus. Ele era o último imperador, aonde cessou completamente a perseguição entre os irmãos. E foi aí que ele venceu a batalha. Quando ele voltou, o último imperador, ele colocou dentro da igreja ouro e prata.
E esse ouro e prata parou completamente a atuação do Espírito Santo, o dizer levanta e anda no nome de Jesus. Colocou ouro e colocou prata. Até hoje o ouro e a prata tomou lugar do Espírito Santo e tomou lugar completamente da pessoa de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Ela gastou tudo e não conseguiu solucionar o seu fluxo de sangue. O tempo passou e viu que seu ouro e sua prata se acabou. E diz Marcos, a observação, ela estava indo de pior a pior. Trazendo para os tempos de hoje o nível espiritual dos pregadores do Evangelho. O nível espiritual da influência da proclamação do Evangelho nas praças, esquina, está indo pior a pior. Não conseguiu solucionar o que acontece hoje. Sabendo disso, sabia que seu ouro e sua prata não podem lhe resolver. Marcos faz outra observação. E essa observação de Marcos é muito fundamental para mim. Marcos diz que no momento que ela estava, ela ouviu falar de Jesus. Quem a transmitiu essa palavra para ela? Quem disse para ela acerca de Jesus? Aonde ela se encontrava que ela ouviu acerca de Jesus? Ela tirou completamente a sua visão da medicina. Ela tirou completamente a sua visão do ouro e da prata. Ela sabia que estava a pior, já não tinha mais força. Mas alguém falou de Jesus para ela. E teve uma esperança no fundo do poço, essa mulher teve. O que disseram de Jesus para ela? Deixa eu dizer a você, no capítulo 4 está escrito que a sua fama corria por todo o Israel, até na Síria, que ele estava ressuscitando o morto. A sua fama corria por toda a Síria, que ele estava levantando o paralítico. A sua fama corria por todos os locais de Israel, que ele estava curando o cego. A sua fama, a fama de Jesus corria por todos os locais. E diz a Bíblia no capítulo 4 que as pessoas de longe vinham trazendo completamente os seus paralíticos, os seus enfermos. E ela estava ali, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Sabe o que é que o apóstolo Paulo vai dizer acerca disto? Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém vai pregar para ele? Essa sonegação da igreja está avassaladora no tempo de hoje. Pregam sobre área, pregam sobre prata, querem dinheiro para poder pregar, faz negócio da palavra do Senhor, mas não leva aquele que pode restaurar o homem por completo. Ainda as evidências do Evangelho são bem claras. Os fundadores do cristianismo falou: se não tiver sinais, eles não vão acreditar. Se não tiver sinais, de jeito maneira, não vão conseguir influenciar o bairro, praça e esquina. Os demônios só se prostram diante de um nome. E seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nenhum outro nome. Os demônios se prostram. Só no nome de Jesus Cristo e mais ninguém. Os discípulos foram 12 para uma investida que Jesus deixou ele cheio de graça e poder. Eles voltaram alegre. E alegre que eles voltaram porque eles mencionaram o nome de Jesus. Eles falaram acerca de Jesus. E o que disseram para essa mulher? Deixa eu dizer para você o que foi. Alguém disse: eu vi ele restaurar um paralítico dia de sábado. Eu vi ele
dizer para um cego: vai lavar-te no tanque. Eu vi ele mandando uma mulher para casa porque a sua filha foi curada. Isso foi despertando nela o interesse. Isso foi despertando nela também a vontade de viver. Isso foi despertando nela também a curiosidade. Isso foi despertando nela completamente o desejo de voltar para a sociedade novamente. Nenhuma comunicação é mais atraente do que nós falar de Jesus para uma pessoa que está em estado pecaminoso. E quando alguém estava dizendo, eu vi ele curar um paralítico tocando nesse paralítico. Eu vi ele curar completamente o leproso tocando no leproso. Todo investimento dela, que ela fez com dinheiro, com ouro e prata, caiu por terra. E a observação foi que alguém falou de Jesus para ela. Ela ouvindo, criou-se fé dentro dela. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Jesus estava fora. Jesus estava na rua. As pregações têm que ir para a praça, a esquina novamente. Porque por dia morre 216 mil pessoas. Por hora morre 9 mil pessoas. E sabe para onde vão essas almas? Vão descer rebeliadas diante de Deus. E nós temos Jesus que morreu na cruz do Calvário para salvar ele do seu pecado, para salvar ela do seu pecado. Foi na rua que ela ouviu acerca de Jesus. Foi na praça que ela ouviu acerca de Jesus. E foi nesse anúncio que alguém falou dela que alguém falou para ela de Jesus, que ela voltou novamente. Está na hora da igreja militante voltar a pregar a pura palavra e centralizar Jesus Cristo. Nenhuma comunicação que homens intelectuais estão levando para o púlpito está fazendo efeito nos homens. Sabe por quê? Porque tiraram o fundador do cristianismo. Membros e congregados estão indo para a igreja, estão voltando do mesmo jeito, sem transformação nenhuma, sem milagre nenhum. Está na hora de nós centralizarmos Jesus agora nos púlpitos. Está na hora de nós deixarmos esses rabinos, esses homens que são formalistas, e todos formalistas não creem em Jesus Cristo. Está na hora de pregarmos Jesus novamente. Pedro e João disseram, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. E o pensamento dela foi, após ouvir acerca de Jesus, e ela dizendo, se eu tocar tão somente, dizia ela, se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela disse, pensamento que Marcos diz o que ela teve depois que ouviu acerca de Jesus. Se eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Ela está dizendo assim, encontrei alguém que pode me fazer voltar novamente para a sociedade. Encontrei alguém que vai me poder fazer dormir na cama, e quando eu sair, alguém deitar na cama e não ser chamado de imundo ou de imunda porque eu toquei naquele local. Quando ela disse, se eu tocar na oladeira eu sararei, depois que ouviu acerca de Jesus, ela está dizendo, eu encontrei aquela pessoa que vai me fazer voltar novamente. E a presença do sacerdote, vou me apresentar diante do sacerdote, ele vai me examinar, e nunca mais eu vou ser declarada imunda. E o pensamento dela veio, eu encontrei uma esperança, vou poder formar família novamente.
Ela ouviu falar de Jesus e esse ouvir criou dentro dela expectativa e esperança. E essa esperança era: eu vou poder voltar novamente para a sociedade reentregada. Se eu estou apenas tocar na orla dele. O mundo está precisando ouvir acerca de Jesus e as pedras estão clamando cada vez mais. E ela disse, e ela pensou, e ela reagiu. Ela levantou da onde estava, e aquele foi o único local que ela estava que ia ser chamado de imundo. Ela vai rompendo a multidão. Eu acredito que ela vai de uma forma de joelho. Ninguém que queira tocar em Jesus vai todo soberbo. Vai de joelho. É de joelho. Ela tocou. E a esperança voltou novamente para a pessoa dela. Só depois que ela ouviu falar de Jesus. Só depois que ela ouviu falar de Jesus. Amanda Vanessa, olharei para o alto. Só depois que ela ouviu falar de Jesus. Aí ela foi, se espremeu e tocou. O mundo está pedindo. O mundo está clamando. Só Jesus é que faz o milagre. Só Jesus é que faz o milagre. Amanda Vanessa, olharei para o alto. Glória a Deus. Só Jesus é que faz o milagre. Então quer dizer que o primeiro pedido do iFood é... Ela saiu restaurada. E restaurada que ela saiu, ela teve que voltar novamente para o sacerdote para ser examinada. Sendo examinada pelo sacerdote, esta mulher foi reabilitada novamente para o convívio. Imagine 12 anos. Imagine 12 anos ela voltando novamente para o templo. E alguém perguntando: quem foi que fez isso contigo? Ela dizendo: foi Jesus. 12 anos, mulher, eu padecia. 12 anos eu tinha hemorragia. Mas encontrei, alguém falou de Jesus para mim, eu vi ele, eu vi uma grande multidão, eu me comprimi e toquei, e hoje eu estou aqui no templo adorando. Os móveis da casa dela, todos foram trocados. Imagina alguém entrando na casa dela, dizendo: hoje os meus móveis todos foram trocados. Você pode sentar nesse sofá, não vai ser dito que você é imundo. Você pode deitar nessa cama, não vai ser dito. Imagine ela dizendo: foi um Jesus que eu ouvi falar. Eu ouvi falar acerca dele e me trouxe essa possibilidade de sonhar com uma casa novamente. Imagine ela casando e dizendo para o marido, e dando seu testemunho para todo Israel: se eu não ouvisse falar de Jesus, eu nunca iria casar novamente. Imagine ela levando a sua expiação. Imagine ela entre amigas dizendo para as amigas: eu passei 12 anos lutando contra uma hemorragia. Nunca ouvi falar de um homem. Com 12 anos, depois de luta, eu ouvi falar, alguém falou de Jesus para mim. Eu vi ele passando uma grande multidão e dizendo: é ele que pode fazer algo diferente na sua vida. E ela dizendo, dando seu testemunho: eu me comprimi todo e toquei na sua orla e hoje estou aqui. Homem, mulher, Jesus pode mudar a tua história e a tua situação. Assim como ele mudou quando ela ouviu acerca dele. Você nesse exato momento está ouvindo acerca dele através de mim. Eu não sei qual é o estado que você se encontra agora. Eu só sei de uma coisa: Jesus pode mudar a sua história, a sua trajetória de vida. Jesus pode te dar um novo viver. Jesus pode trazer você de novo para a sociedade. Jesus pode te reintegrar novamente para ser uma nova criatura. Jesus pode te fazer uma pessoa desprezível. Ele pode te fazer uma pessoa
desprezível e para mostrar para o mundo o que Ele pode fazer na sua vida. Escuta esse hino no nome de Jesus. Quando minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim, a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui me despedindo de todos vocês. Ouviu falar de Jesus. Essa é a nossa missão. O programa Missão Anunciar Opina para Cristo. É o que nós temos que fazer, pregar acerca de Jesus, porque Ele pode mudar a sua vida. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tchau, até a próxima programação, em nome de Jesus. Tchau, pessoal.